Olá a todos! Hoje vamos resolver o exercício 13 da página 20 do livro Expoente 10 Matemática A da editora ASA. O exercício diz o seguinte: prova através de uma tabela de verdade a propriedade distributiva da conjunção em relação à disjunção. Então o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma expressão onde temos uma expressão composta antes do sinal de equivalente e uma preposição composta depois do sinal de equivalência. Na realidade, o que é que nós temos que provar? Temos que provar que estas duas preposições compostas têm o mesmo valor lógico. É isso que nos diz o sinal de equivalência, que ambas as preposições têm o mesmo valor lógico. Então vamos começar por construir uma tabela da verdade, onde depois no final vamos analisar que quer a expressão da conjunção de P e a disjunção de Q ou R é igual à disjunção de P e Q ou P e R, que é isso que nós vamos provar, está bem? Então vamos começar por criar aqui a nossa tabela, dando valores lógicos às preposições elementares, que são quais? P, vamos pôr aqui P, Q e R. Vamos dar então valor lógico a estas preposições. Atenção que, como estamos a falar com 3 preposições, vamos ter que aumentar isto, está bem? A tabela não é tão pequenina como as outras que temos feito até agora. Temos que ter verdade, 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 falso, 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 falso. Para quê? Vamos ter verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso. E para o R vamos ter verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Para não se confundirem ao longo do exercício, eu vou criar aqui umas linhas. Vamos ver se assim vocês não se confundem. E vamos então continuar o nosso exercício. Só um bocadinho então para eu terminar isto. Muito bem. Então agora vamos analisar a preposição composta do lado esquerdo do sinal de equivalência, ou seja, temos aqui uma conjunção de P e uma disjunção de Q ou R. Como temos que sempre construir a nossa tabela da verdade com base nas prioridades das preposições, das condições, neste caso, então o que nós vamos fazer primeiro é a disjunção. Vamos fazer Q ou R. E eu vou colocar aqui um asterisco por cima das colunas que vocês vão utilizar, que é para não se enganarem, está bem? Então, reparem, nós vamos fazer a conjunção entre o quê? Q ou R, estas duas colunas, sim? Na conjunção, nós sabemos o quê? Que a preposição composta, conjunção, só vai ser falsa quando ambas as preposições elementares forem falsas. Então, vamos ver, verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro, falso dá verdadeiro, falso, verdadeiro dá verdadeiro, falso, falso, lá está, são as duas falsas, dá falso. Verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro, falso dá verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso com falso, mais uma dos casos em que as duas preposições elementares são falsas, isto vai dar falso. E agora falta-me fazer o quê? Falta-me fazer a conjunção de P e esta disjunção que eu calculei aqui, que é o R. Então, eu vou apagar aqui estes asteriscos e então vamos ver quais são as colunas que nós vamos agora ter que ter em conta. P e esta disjunção aqui. Então, vamos ver. O que é que nós temos? Temos uma conjunção entre P e esta expressão. Na conjunção, nós sabemos que o seu valor lógico só vai ser verdadeiro quando? Quando ambas as preposições forem verdadeiras. Então, vamos começar a verificar. P é verdadeiro e esta verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro com falso já dá falso. Falso com verdadeiro dá falso. Falso com verdadeiro dá falso. Falso com verdadeiro dá falso. E falso com falso também dá falso. Bem, já temos uma das preposições compostas antes do sinal de equivalência feita. Só nos falta então verificar esta disjunção entre estas duas conjunções, então para verificar se isto dá a mesma coisa ou não. Então a primeira coisa que vamos fazer é o que está dentro de parênteses. Vamos começar então pela disjunção a conjunção, peço desculpa, de P e Q. P e Q. E então vamos fazer aqui P e Q. Vou mais uma vez apagar estes asteriscos. P e Q, vamos ver esta e esta. E é uma conjunção. Conjunção só é verdadeira quando são ambas as preposições verdadeiras. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro.
Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso dá falso. Verdadeiro com falso dá falso. Falso com verdadeiro dá falso. Falso com verdadeiro dá falso. Falso com falso dá falso. E falso com falso dá falso. Muito bem. Então agora só nos fica a faltar fazer o quê? A outra conjunção do P e R. P e R. Muito bem. Vamos então fazer esta. Vamos apagar mais uma vez os asteriscos para não nos confundirmos. E agora quais são as preposições elementares que vamos ter aqui em conta? O P e o R. Mais uma vez, é uma conjunção, só é verdadeira quando ambas as preposições são verdadeiras. Então vamos ver P verdadeiro, R verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro com falso dá falso. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro com falso dá falso. Falso com verdadeiro dá falso. Falso com falso dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. E falso dá falso. Bem, então agora falta fazer o quê? A disjunção entre estas duas colunas que nós aqui acabamos de calcular. Então vou escrever aqui, vamos fazer P e Q, ou P e R. Vou apagar os nossos asteriscos, porque agora vamos entrar em linha de conta com que colunas? Com estas duas que acabamos de calcular, está bem? Então vamos lá então fazer aqui o valor lógico, encontrar o valor lógico. Estamos a fazer uma disjunção, portanto só vai ser falsa quando ambas forem falsas. Então podemos começar por aqui, falso, 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 dá falso, falso com falso também dá falso, falso ou falso também dá falso e falso ou falso também dá falso. Então, aqui temos verdade, verdade, dá verdade, verdade ou falso dá verdade, falso ou verdade dá verdade. E agora só falta verificarmos, então, se realmente as colunas que nos interessam, respeitando às preposições compostas, realmente têm o mesmo valor lógico para nós verificarmos, então, se esta condição é ou não verdadeira. Então, quais são as colunas que nós vamos verificar? Vamos verificar esta e depois compará-la com esta. O que é que nós verificamos? Temos verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Então, verificamos que os valores lógicos são iguais, logo eu posso provar então que P, I, Q ou R têm o mesmo valor lógico, ou seja, é equivalente a P, I, Q ou P, I, R. Sim, como o exercício pedia para nós provarmos. Espero que tenham entendido o exercício, que subscrevam o nosso canal e caso tenham dúvidas sempre podem participar nas nossas explicações presenciais no nosso centro que fica localizado na Portela de Sintra. Até ao próximo exercício então.